Olá, salve, salve a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula, a nossa segunda aula, se não me falha a memória, é a segunda ou a terceira aula sobre Sartre, né? Na verdade, é a terceira aula que nós vamos ter sobre Sartre. E nesta nós vamos falar um pouco sobre o conceito de angústia desenvolvido por esse pensador, né, da filosofia existencialista. Essa aula, assim como também os tópicos do conteúdo de Sartre, estão dentro de um eixo do conhecimento, né, de proposta de conhecimento para vocês, que é da questão da ética. Esta ética voltada para a dimensão humana. Então vamos que vamos entender um pouco sobre o que é a angústia para Sartre. Angústia em Sartre é a temática desta aula. Sejam todos bem-vindos e bem-vindos mais uma vez. Você que nos acompanha aí, você que está escutando, você que está assistindo esta aula, não importa o horário que você está, né? Mas o importante é que você esteja aí atento a esta temática chamada de angústia em Sartre. Vamos entender um pouco o significado disto para este pensador. Na verdade, isso aqui não é a aula 2, como vocês estão vendo, é a aula 3. Já é, portanto, a terceira aula que nós estamos aí falando sobre Sartre. Talvez a última, porque a gente vai entrar em outras temáticas nas próximas aulas que teremos. Então, o homem existiu no mundo, surge no mundo para depois se definir. Ou seja, o homem ele é um ser mundano, né? Só depois que existiu o homem pode dizer o que é a humanidade, podendo julgar se alguma coisa apenas a partir daquilo que já está feito. O homem é aquilo que faz. Então tudo gira em torno da figura do homem, né? Tudo gira em torno da sua condição de existência. Sartre destaca que o homem, quando responsável e perante qualquer decisão, sente-se angustiado. Mas tal angústia não o impede de agir. Pelo contrário, implica na ação. Ou seja, aqui já dá para a gente entender um pouco sobre o que é o conceito de angústia para Sartre. Angústia não é aquela que a gente conhece, não é aquela angústia meia depressiva, uma angústia que provoca desânimo na pessoa. Mas a angústia aqui já dá para a gente entender um pouco que angústia na ótica de Sartre, ou pelo menos aqui no contexto que ele está nos mostrando, significa uma inquietação que nos leva para frente, ou seja, isto é, nos leva a fazer alguma coisa, uma vez que o homem, para Sartre, é um sujeito, tudo gira em torno de si e as decisões partem dele mesmo. É ele que faz, é ele que constrói, porque só existe ele, não é? Não existe outro ser abaixo ou acima do homem, mas sim existe o próprio homem, né? Essa é a figura, esse é o pensamento próprio essa é uma das linhas de pensamento, portanto, que a gente pode tirar como interpretação da filosofia sartreana. O homem responsável pela humanidade sentirá angústia ao escolher, pois esta escolha implica no abandono de todas as outras possibilidades. Ou seja, o homem ele também fica angustiado, ele pode ficar angustiado quando há a possibilidade de escolher alguma coisa. Toda vez que se escolhe alguma coisa, você tem que deixar outras sem serem escolhidas, obviamente, não dá para escolher tudo na vida, certo? E aí, isso é um dos motivos que leva também uma certa angústia humana aqui na ótica de Sartre. O existencialismo sartriano pressupõe que a vida seja uma jornada de aquisição gradual de conhecimento sobre a essência do ser. Por esta razão, ela seria mais importante que a substância humana. O homem criado não com um propósito determinado, mas que se construa à medida que faz sua caminhada existencial. Portanto, não é possível alcançar o porquê de tudo que ocorre na esfera em que vivemos,
pois não se pode racionalizar o mundo como nós o percebemos. Ou seja, existe uma certa limitação, algumas coisas inalcançáveis pelo homem, segundo Sartre, né? Ou seja, o homem criado não com um propósito determinado, mas que se construa à medida que faz sua caminhada existencial. É um homem que nasce incompleto. É um homem que vai se construindo, se fazendo, se tornando homem à medida que ele vai vivendo a sua vida. Esta visão dá margem a uma angústia existencial diante do que não se pode compreender e conceder um sentido. Esta liberdade humana é a característica básica do existencialismo, a qual não se pode negar. Ou seja, o que ele está falando que dá margem a uma angústia existencial? É o não ser possível alcançar o porquê de tudo. Muitas coisas você não tem como conhecer, muitas coisas elas continuam desconhecidas para o homem. E isso também é uma condição que gera angústia, né, para o sujeito, para a pessoa humana. Sobre a essência, Sartre afirma, ou melhor, sobre a consciência, Sartre afirma que não ser possível ver na consciência algo distinto do corpo. Este não é uma coisa que se liga exteriormente à consciência. Pelo contrário, é constitutivo da própria consciência, ou seja, corpo, consciência, tudo está na mesma realidade. Não há uma distinção aí na ótica sartreana. A consciência é estruturalmente intencional e, portanto, relação com o mundo. O corpo exprime a imersão no mundo, característica da existência humana, ou seja, o homem, a consciência, aquilo que ele é, está aí imerso, né, no mundo, na realidade, se construindo, né, se deixando construir na realidade do mundo, né, na realidade mundana. O corpo é um centro em relação ao qual se ordena as coisas do mundo e por isso constitui uma estrutura permanente que torna possível a consciência, ou seja, o corpo é o centro em relação ao qual se ordena as coisas do mundo, ou seja, isto é, tudo gira em torno da realidade mundana, ou melhor, da realidade humana, ok? Ou seja, de forma que o que faz o mundo, o que faz aquilo que ele é então, com todas as coisas que existem, de fato, passa aí pela questão da contribuição direta da humanidade. Sartre, na sua interpretação, diz que o corpo é a própria condição da liberdade. Não existe liberdade sem escolha e o corpo é precisamente a necessidade de que haja escolha. O corpo é, por conseguinte, tanto a condição da consciência como consciência do mundo, quanto fundamento da consciência enquanto liberdade. Veja que aqui é um jogo de palavras meio que nos dá mais uma interpretação mais aprimorada sobre isso, para poder, ou seja, para ter mais atenção aqui, porque senão a gente não vai entender essa jogada, né, esse jogo de palavras aqui para falar sobre a questão da relação entre corpo, consciência e também o corpo em relação à realidade do mundo, né, sobre a condição também da liberdade do homem. O drama da liberdade em Sartre. A liberdade provém do nada que obriga o homem a fazer-se em lugar de apenas ser. Desse princípio decorre a doutrina de Sartre, segundo a qual o homem é inteiramente responsável por aquilo que é. Não tem sentido as pessoas quererem atribuir suas falhas a fatores externos, como a hereditariedade ou a ação do meio ambiente ou a influência de outras pessoas. Ou seja, o que acontece de bom e de ruim são fenômenos, são situações provocadas pela própria humanidade, pelo próprio homem. Não tem como você delegar ou responsabilizar um ato, um feito a uma terceira pessoa, uma terceira situação. Tudo passa pela ação humana e, sendo assim, nós temos que nos responsabilizar por tudo que acontece. Ok? Então é isso o conceito. Aqui é só para a gente simplificar o que nós falamos sobre angústia. O que é angústia em Sartre?
Angústia não é uma condição doentia, podemos dizer assim, ou não muito doentia. Enfim, há uma margem de interpretação. Mas o que eu quero dizer para vocês aqui é que a angústia, da forma como está escrita em Sartre, significa uma inquietação que te leva a fazer algumas coisas, a transformar o mundo, a transformar a realidade, a fazer aquilo que é responsabilidade do próprio ser humano. Esse é o conceito de angústia. E aí essa angústia, ela é consequente ou ela vai gerar consequências, como a questão da existência humana em si, como a questão da liberdade, como a questão da existência e como a questão da essência em si do ser humano. Então é uma angústia, ela vai existir devido a essa situação do homem no mundo. O homem estar aí, o homem está jogado, o homem é conforme a liberdade, ele é aprisionado à liberdade, ou seja, o homem está condenado à liberdade, como a gente já falou numa aula anterior sobre isso. Então é ele e pronto, é ele e a sua consciência, de forma que consciência e o corpo é o mesmo. Por quê? Porque não existe outro fator além do homem, não existe um outro fato, uma outra realidade fora da humanidade. Então é ele com ele. Então tudo gira em torno do homem, tanto o que ele é, na construção que ele se faz no seu dia a dia, como também nas coisas que acontecem. Certo? Muito bem? Aqui eu deixo aqui duas questões para você pensar e também responderem. O que gera angústia segundo o ideal da filosofia sartriana? Está lá no texto, né? Qual é a relação existente entre liberdade e angústia na filosofia de Sartre? Então aqui vocês pensam e respondem. Quando eu falo pensar e responder, você pode responder para você mesmo. Né? Você pode aí entender você consigo mesmo. Você consigo mesmo é uma redundância aqui que eu acabo de falar, mas é para dizer que você responde aí de acordo com com o seu pensamento, com o seu entendimento. Ok? Então, ficamos por aqui e até a próxima. Então, muito bem, nós tivemos uma aula aí, né? Uma aula com os slides, né? Com os textos sobre angústia. Nós esperamos que vocês tenham a devida compreensão sobre o que é angústia, porque o objetivo desta aula é mostrar o que é angústia em Sartre. Então, se vocês tiverem aí, portanto, a compreensão sobre isso, né? Você já tem, portanto, um conteúdo válido aí, né, sobre a questão da ética sartriana, aí desse período, né, que ele está falando, né, que ele está mencionando. Ok? Qualquer coisa, reveja o vídeo, reveja aí a aula para que vocês possam compreender o que é isso. Certo? Grande abraço, até a próxima.